Olá, prazer estar com vocês novamente no nosso Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é Newton Cometti, diretor-geral do Campus Planaltina, do Instituto Federal de Brasília, a primeira instituição, primeira escola técnica agrícola do Distrito Federal. Professor Newton, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço. O agro brasileiro tem grandes desafios pela frente. Nós já mostramos que somos competentes, mas o desafio de formação de mão de obra, de conhecimento, de educação dos nossos trabalhadores e produtores continua na mesa. O Instituto faz parte desse, ajuda a suplantar esse desafio, professor? Com certeza. Os institutos federais, eles vêm de antigas escolas técnicas, escolas agrotécnicas, que eram autarquias e que foram todas unidas em 2008 e formaram grandes instituições que têm formação desde o trabalhador até doutorado. Então, nós temos cursos de curta duração, cursos técnicos, cursos de licenciatura, cursos de bacharelado, de tecnologia, de tecnólogo, cursos de mestrado, doutorado. Então, a gente pega todas as faixas e, dentre todos esses cursos, o grande filão dos institutos federais, por lei, são os técnicos. Nós temos obrigatoriedade de oferta de 50% das nossas vagas para técnico. Então, hoje, os institutos federais são vanguarda na formação dos técnicos e, na área agrícola, não poderia ser diferente. Nós temos aí mais de 140 instituições dessas, né? Dentro dos institutos federais, nós temos mais de 140 campi que ofertam cursos na área agrícola. O que nós percebemos ao longo dos anos foi que as escolas técnicas elas passaram por um período de pujança. Depois houve essas competições com as universidades, que não tem nada a ver. A universidade tem uma missão, as escolas técnicas têm outras. Perfeito. E agora a gente vê novamente uma retomada disso. Estou enganado ou é por aí? Não, é porque houve uma confusão aí no meio do caminho. Muita gente achou que havia uma competição entre institutos federais e universidade. Quando os institutos federais foram criados, nós já tínhamos várias escolas agrotécnicas e vários Cefetes que estavam ofertando cursos superiores. A criação dos institutos ela vem exatamente para garantir, por lei, que no mínimo 50% das vagas sejam para cursos técnicos, para não acontecer como aconteceu com uma instituição que virou uma universidade tecnológica, por exemplo, e que começou a diminuir a oferta de cursos técnicos. Então, a criação dos institutos federais vem para garantir essa oferta de cursos técnicos. E como é uma novidade mundial, é uma das grandes inovações na área de educação no último século no país. Então, quando as pessoas ainda não conheciam bem, elas fizeram um pouquinho de confusão, mas nós temos uma missão que a formação nossa é técnica tecnológica e a universidade é mais científica, né? Uhum. E quanto tempo duram os cursos e quais são esses cursos, professor? Então, dentro dos cursos técnicos, nós temos duas grandes separações, dois tipos de curso. O primeiro tipo é o curso técnico integrado ao ensino médio. Então, o estudante, adolescente, ele entra para fazer o ensino técnico, mas em conjunto, né, entranhado, integrado com o curso, com o ensino médio. Então, ele faz o primeiro, segundo, terceiro do ano do ensino médio fazendo um curso técnico. Então, esse é um curso que nós temos, né? Essa é a prioridade, o curso preferencialmente o técnico é dado integrado. Depois nós temos o curso subsequente. Inclusive, vocês têm um funcionário aqui que fez alguns semestres do curso técnico subsequente em agropecuária lá no nosso campus Planaltina. Esse curso subsequente ele é feito depois que o estudante termina o ensino médio e aí ele vai decidir para uma vida profissional, ele resolve fazer um curso técnico. Aí ele faz o subsequente. Que pode ser o quê? Pode ser desde a veterinária até a agronomia? Não, aí veterinária seria um curso superior, tá, bacharelado. Certo. Agronomia também. Mas se eu for falar em técnico, eu falaria em técnico em zootecnia. Técnico em zootecnia. Um técnico em agricultura. Um técnico em agropecuária, que é o mais difundido no país.
e é o que nós ofertamos. Um técnico em agroindústria, que nós ofertamos. Máquinas, tem as operações de máquinas também? Nós temos alguns cursos no país, mas são mais de tecnologia na área de máquinas, né? Porque são cursos superiores, já não são cursos técnicos, e tem uma certa especificidade. Mas dentro do curso técnico agropecuário nós temos disciplinas de máquinas. Porque nós estamos vendo o agro brasileiro cada vez mais, vamos dizer assim, a renda, o salário tem aumentado no campo e as pessoas que têm um conhecimento técnico, elas estão sendo aproveitadas. Eu vou falar até da minha família, já que você citou o caso do nosso colega aqui do trabalho. Eu tenho um sobrinho que ele deixou a faculdade de Direito, não quis continuar, e foi fazer um curso técnico que hoje opera máquinas. E ele ganha mais do que um profissional recém-formado na universidade de qualquer curso, porque demanda muito agora. Plantio de soja, a colheita. Então, termina um período de plantio, já começa a preparação para a colheita, depois vem a preparação do solo. Então, tem um ano inteiro de trabalho, pouco tempo de descanso. Isso está gerando renda no campo. As escolas técnicas, os institutos federais caminham nessa linha para formar essa mão de obra? Caminhamos. Inclusive, Valteno, eu tenho uma novidade aqui para falar, né? No nosso campus, nós temos os cursos de técnico agropecuária e curso de técnico em agroindústria. E nós temos um curso de tecnologia em agroecologia, que é o primeiro curso superior do IFB, que é o Instituto Federal de Brasília, que nós pertencemos, nós somos 10 campi aqui. E vamos para 12 agora, né? Temos mais 2 que foram lançados. Em breve estarão funcionando. E nós temos um curso também de licenciatura para formação de docentes em biologia, lá no campus Planaltina. E o curso de bacharelado em agronomia, que ainda não formou a primeira turma, está no 7º período. E agora, recentemente, nós estamos assinando um convênio. Na próxima quinta-feira, dia 21, nós estaremos assinando o convênio com a BDI. Nós estamos sendo financiados pela BDI. Nessa primeira fase, são 3,5 milhões para aquisição de máquinas de precisão. Então, são aqueles tratores que têm GPS, tratores, equipamento, né, implementos, que têm taxa variável, que ele consegue colocar semente exatamente onde você quer. Ou as pulverizadoras que vão diretamente ali. Exatamente. Ele põe mais adubo onde precisa mais, menos onde precisa menos. Então, você tem uma eficiência no plantio, uma economicidade muito maior. E os alunos serão treinados nesses equipamentos? Exatamente. Por quê? O que acontece hoje na agricultura? Você começou a falar do seu sobrinho, e é uma realidade. As máquinas estão cada vez mais inteligentes, entre aspas, né, com a inteligência artificial, e com uma precisão muito grande, usando GPS. Então, o sujeito sobe numa máquina dessa hoje para pilotar, não é mais ficar passando marcha, é mexer no joystick, é só tocar no touch. Né? Isso sem contar aquilo que você não precisa nem estar dentro da máquina. Eu tive em Las Vegas ano passado, aliás, no começo desse ano, e eu operei um trator a 2.500 quilômetros de distância por um aplicativo de celular. Então, são as máquinas autônomas, né? Exatamente. Mas é preciso saber como funciona. Exatamente. Né? Essas máquinas hoje, elas têm máquinas que são autônomas totalmente, mas essas máquinas elas operam autonomamente. Mas tem um piloto lá dentro. Tem um piloto. Tem que ter alguém que entende que quando aparecer uma mensagem na tela, ele tem que saber o que é essa mensagem, o que fazer com ela. Até mesmo quando parar essa máquina, ele saber o que aconteceu. Exatamente. E o que está acontecendo? Nós não temos pessoas qualificadas para mexer com essas máquinas. Então, do mesmo jeito que nós temos muitas máquinas analógicas ainda, mas as máquinas digitais é uma realidade. Elas estão aí. E nós precisamos de pessoas capacitadas para lidar com isso. E os nossos estudantes, alguns deles, vêm para fazer o curso técnico agropecuária e ele fala assim, professor, lá em casa o trator já não precisa mais ninguém pilotar. Ele é de precisão, tem GPS, tem tudo mais. E nós agora, o campus está entrando nessa era de agricultura de precisão, que é a agricultura 4.0, e vamos instalar esses laboratórios com esse equipamento para fazer essa capacitação das pessoas e desenvolvimento tecnológico também. E o drone, professor? E o drone também é uma realidade. Também nesse primeiro pacote, nós estamos comprando alguns drones
Você deve ter visto drones de pulverização. Já. Gigantes. Você me perguntou aqui quando eu cheguei de onde eu era. Eu também perguntei de onde você era, né? Você é de Trindade e eu sou de João Neiva do Espírito Santo. Sim. E aí você perguntou, qual é a atividade agrícola lá? Café Conilon? Eu falei, é. Só que lá é muito morro, né? Sim. É cheio de morro. E aí, você para pulverizar o cafeeiro, antigamente era tudo manual. Agora está entrando, mas está entrando muito forte a pulverização com drones. Por quê? Você fica aqui como você lá em Las Vegas, né, no celular, controlando o drone, fazendo a rota de voo e pulverizando o cafeeiro. Isso é a realidade. Está acontecendo agora. E nós precisamos de gente capacitada para isso. E os institutos federais se propõem a isso, né, professor? Exatamente. Quantos alunos tem lá, hein? Atualmente nós estamos com 1.300 alunos, pessoas físicas, mas durante o ano, tem ano que nós temos mais de 2.500 matrículas. Porque na educação profissional você tem uma entrada e saída de pessoas que não necessariamente são anuais. Então você tem muitas matrículas. A educação profissional é um negócio muito dinâmico. Então entra gente no meio do ano, forma gente, e aí nós tivemos anos com mais de 2.500 matrículas. Eu vou pedir um intervalo e eu volto conversando aqui com o professor Newton Cometti, que é diretor-geral do Campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília, para falar para a gente dos desafios da educação para o agronegócio, inclusive depois da pandemia, né? Então é um minuto só e a gente está de volta. Estamos de volta aqui com Questão de Ordem, hoje batendo um papo com o professor Newton Cometti, que é diretor-geral do Campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília, que é a primeira escola de agropecuária, de agronomia, vamos dizer assim, do Distrito Federal. Escola agrícola, né, que a gente fala. Professor, sabe uma pesquisa recente mostrando que uma das consequências da pandemia é que 9 milhões de estudantes entre 15 e 20 e poucos anos não voltaram para as salas de aula. O senhor sentiu isso também no Instituto Federal? Nós sentimos bastante evasão, né? E sentimos também um recrudescimento, né? Uma redução muito grande na procura dos cursos, né? Entretanto, tudo tem um outro lado, né? Nós criamos um curso técnico agropecuário em EAD. Ele não é totalmente, porque não pode ter curso 100% EAD. Vamos explicar para quem está nos vendo, é ensino à distância. Né? Ensino à distância, desculpa. O EAD é aquele curso que tem um modelo que usa tecnologias, né, à distância, o estudante estuda, e nós aprendemos muito com a pandemia, fazer esse tipo de uso dessas tecnologias, são as TICs, né? E nós criamos, nesse ínterim da pandemia, um curso de técnico agropecuário em EAD. E aí foi um sucesso. Aí ele está tendo uma procura cada vez maior e muitos dos nossos estudantes, muitos daqueles que evadiram, estão retornando para complementar o curso em EAD. Então é um curso inclusivo e traz muito dessa questão das tecnologias. Muitos desses estudantes estão longe do campus, não tem como vir todos os dias. E aí eles vêm para as práticas, para essas atividades. Nós sofremos realmente. Agora, é uma questão... Está voltando, professor? O senhor sente que o ensino presencial... Porque muita gente aprendeu com a pandemia a trabalhar à distância, a estudar à distância. Mas eu sou um pouco conservador, eu acho que a presença, o professor na sala de aula, essa conversa, o olhar... é algo que faz falta, né? A pandemia pegou a gente e, assim, a gente, claro que teve que sair, arrumar alternativas, mas os cursos presenciais voltaram? Estão voltando, sim, as pessoas sentiram isso, né? Hoje pela manhã, eu dei aula a manhã toda, e eu, assim, no momento que eu estou na sala de aula, eu sinto esse calor humano, né? A gente sente que é diferente. Entretanto, o EAD é para uma fração de estudantes que não tem aquela condição humana de estar no curso o tempo todo. Então, eu entendo que a gente tem que ter as duas opções, né? Porque a gente precisa continuar com o presencial,
a gente não substitui o calor humano, a presença do professor, principalmente na passagem de experiência, né? Que a distância tem um pouco de dificuldade de passar essa experiência. O conhecimento ele está colocado, está aí, à disposição para todo mundo. Mas esse pulo do gato, né? Essa conversinha, assim, aquele detalhe que no olhar do estudante você viu, esse daí é no presencial. Agora, professor, o que nós estamos observando é que, dentro desse desafio do agro brasileiro, de formação de mão de obra, e o Brasil passou por isso, eu entrevistei o professor Alisson Paulinelli, que nos deixou, né? Foi o presidente da Embrapa, ministro da Agricultura, e na gestão dele houve aquele grande avanço, quando se mandou para fora do Brasil 1.600 pesquisadores, agrônomos, veterinários, e eles voltaram com um conhecimento aprimorado, se fundou mais de 40 Embrapas Brasil afora, e é o grande sucesso e o domínio da agricultura no Cerrado tem muito a ver com essa decisão. Qual é, na sua opinião, o grande desafio para o agro no sentido da educação? Nós temos o grande desafio que eu vejo hoje é uma conjuntura nacional que você tem, onde muita gente está fora da escola, muita gente não consegue acessar mesmo a escola. Acho que essa é a maior dificuldade na área de educação agrícola. Agora, na agricultura como um todo, a gente precisa de grandes investimentos em tecnologia, industrialização, né, e principalmente inovação. Inovação, muita gente acha que é invenção. Inovação não é invenção. Inovar é colocar na prateleira do supermercado, é colocar aquilo que existe de desenvolvimento tecnológico na mão do consumidor. E quem faz isso é o técnico. Quem leva as tecnologias para o campo, quem consegue colocar isso na indústria, é o técnico. Então, nós precisamos de qualificar para inovar. Eu vejo muito isso nos técnicos da Emater, nos técnicos do Senar. Quando eles chegam numa fazenda, é uma alegria, é quase que é um padre, é um delegado na vida da agenda do produtor rural. Eu vi isso com meu pai, produzindo milho, teimoso, meu pai, daqueles que é conservador na agricultura, mas de tanto eu brigar e falar, eu já sou do agro há muito tempo, então plantou lá o milho silagem esse ano, o milho deu muito bom, mas fazendo todo o manejo adequado das coisas. Então, o papel do técnico agrícola é muito importante hoje para vamos dizer assim, a adequação e também a adaptação do nosso produtor rural, que ainda tem dificuldade, principalmente o pequeno, né? Você falou um negócio que me lembra, quando eu era criança lá na roça. Eu saí da roça adolescente, né? Achei muito inchada. Eu também. E aí, eu lembro que a gente plantava milho quadrado, 1 metro por 1 metro, a distância de um pé de milho. E aí eu comecei a estudar e eu falei lá na roça, gente, nós temos que plantar em carreira e tal. Eu não era ouvido. E aí chegou um técnico agropecuário, um técnico agrícola, da Emater, chegou lá e falou, não, a técnica é plantar em carreira, assim. No dia seguinte eles estavam plantando em carreira, né? Em fileiras, que a gente chama, né? Tecnicamente falando. Então, isso é muito importante, ele ir lá e introduzir as tecnologias que nós temos, que estão aí, estão disponíveis. A gente fala da agricultura, mas vamos falar um pouquinho também da pecuária, não só dos bovinos, mas também dos outros animais que fazem parte dessa riqueza do Brasil. O que as escolas técnicas estão produzindo? Dentro do campo da agronomia, do técnico agropecuário, nós temos a produção animal e produção vegetal. E a agregação de valor, né? Então, nós temos a agroindústria, pega o leite, faz queijo, faz doce. Tal. A ordenha mecânica. Ordenha e tal. Mas, quando você está nessa área, você tem dois grandes ramos, né, de aprendizagem. Aí você passa pelas culturas anuais, né, grãos, passa pelas hortaliças, passa pelas grandes culturas, né, que eu falei, passa aí produção de eucalipto, silvicultura, etc. E no outro campo, você passa pelos pequenos animais, né, aves, produção de ovos, depois você vai lá para os suínos, ovinos, caprinos, médio animais, e os grandes animais, produção de carne, produção de leite. Então você tem essas duas áreas. Isso aí é obrigatório. E o nosso campus,
como uma dessas agrotécnicas antigas, feitas lá em 59, né? Nós somos de 59, da época do Juscelino, mas a gente começa a funcionar e inaugurado em 62. Então, a gente vem com esse campo todo pronto. Então, nós somos uma fazenda agrícola. O Campus Planaltina é o segundo maior do Brasil. Quem é o primeiro, professor? O primeiro é São Vicente, em Mato Grosso, com 5.000 hectares. Planaltina está em segundo, com 1.500 hectares, aproximadamente. É uma fazenda produtiva, vamos dizer assim. É uma fazenda de que mesmo. produz conhecimento e tem toda essa extensão. Tem rio, tem reserva legal, tudo isso? Tudo. Nós temos quase 1.000 hectares de cerrado. O Parque Colégio Agrícola é dentro do nosso campus, né? E aí nós temos produção de grãos, nós temos a produção de ração, fábrica de ração, nós temos a produção de laticínios. Eu não sei se eu perguntei, professor, quanto tempo duram esses cursos, hein? O curso técnico agropecuária integrado são 3 anos. O curso técnico agropecuário subsequente e o agroindústria subsequente, são os dois que a gente tem, 1 ano e meio. E aí tem os cursos superiores, né? Tecnologia em agroecologia são 3 anos. Licenciatura, 4 anos. E o agronomia, 5 anos. Quantos alunos já formaram lá, professor? E nós temos... Vai ser difícil eu te falar quantos agora de imediato. Mais um número aí. Mas certamente mais em torno de uns 10.000 alunos. Que maravilha, professor. Nós formamos. Por quê? Porque nós já fomos Escola Agrotécnica Federal, nós viramos Colégio Agrícola do GDF, do Governo do Distrito Federal, e recentemente, em 2009, nós voltamos a ser federalizados, fomos a primeira escola técnica daqui do DF, naquela época, e imediatamente viramos Instituto Federal. Então, se a gente está aí com a faixa de 1.000 estudantes, imagine, de 60 até agora, são 64 anos trabalhando, produzindo pessoas, né? Na verdade, formando pessoas. Tem muita gente certamente falando, como eu faço para ir para o Instituto Federal? Eu prometi para o senhor, eu queria que o senhor desse aqui o caminho. Coincidentemente, nós estamos lançando hoje o edital de cursos técnicos. Então, é só entrar no site do Instituto Federal de Brasília, que é o www.ifb.edu.br. Então, www.ifb.edu.br. Entrou lá, logo na frente, você vai ver Estude no Instituto. Estão abertos os editais, escolha o campus Planaltina e os nossos cursos técnico-agropecuário para poder estudar com a gente. O senhor disse que foi reeleito, o senhor está lá há quanto tempo, professor, como diretor A gente geral? teve um primeiro mandato de 4 anos e agora eu estou no segundo mandato, né, com a equipe. Eu não estou sozinho, tem uma equipe. Nós estamos no segundo mandato, no primeiro ano do segundo mandato. Então, são 5 anos de gestão. Professor, qual é o futuro do Brasil? Eu acho que o futuro do Brasil é educar e produzir para a gente comer para começar. E depois a industrialização. E qual é o papel da educação? O papel da educação é fundamental para a industrialização, para o desenvolvimento tecnológico, para a ciência e para a inovação. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, por esse bate-papo relaxado, informativo, e pelo seu papel como educador nessa área das escolas agropecuárias do Brasil, do Instituto Federal de Brasília, que está com quantos anos, o senhor falou? Nós inauguramos em 62. Então, nós estamos aí com 62 anos. 62 Vamos para 63 anos agora, de formação de estudantes. Professor, bom ano de 2025 letivo para todo mundo, para os senhores educadores. É isso aí. Agradeço a todos. Uma boa tarde. Conversei aqui com o professor Newton Cometti, diretor-geral do campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília, a escola agrícola aqui do Distrito Federal, a primeira escola agrícola do Distrito Federal, fazendo 62 anos. A gente se vê na próxima semana. É mais uma questão de ordem.